Bom dia, UPA. Bom dia aí, todos os papais, mamães, os responsáveis. Bom estarmos juntos novamente para refletirmos sobre a palavra do Senhor, especialmente direcionada aos nossos adolescentes da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Estamos aqui para a nossa última aula da nossa atual revista, que é Posso Perguntar? Né, perguntas variadas sobre o cotidiano do adolescente, e a gente falou de muitos temas, né, ao longo dessas 13 lições. Hoje é a 13ª. A gente falou sobre a nossa vontade versus a vontade de Deus, o que fazer. Falamos sobre o uso das redes sociais para o bem, para o mal. Falamos sobre pureza, sobre santidade, sobre as decisões que a gente toma, como elas afetam a nossa vida, afetam a vida de outras pessoas. Falamos de medo, de dúvida, muitos assuntos aí interessantes. Você tem a revista aí com você, espero que você aguarde aí para dar aquelas consultas e continuar a recolher as suas lições. Né? E aí nas últimas duas aulas, a gente falou sobre o Salmo 139, primeiro falando sobre a pessoa de Deus, né? Quem Deus é, como ele age, e depois falando sobre como ele nos conhece. Foi a aula passada. A gente falou bastante sobre o cuidado que Deus teve conosco desde a nossa criação e vai ter conosco por toda a eternidade. A gente pode confiar que ele se preocupa, se importa, que ele cuida de nós. E isso tem muito a ver com a nossa lição de hoje. A gente vai ler o Salmo 139, vamos terminar ele aí, e vamos pegar do versículo 19 até o versículo 24. Eu vou fazer a leitura, não é? Melhor, vou fazer a leitura, vamos lá, vamos ganhar esse tempo aí. Salmo 139, versículos do 19 ao 24. Diz assim: Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente, ou seja, com insídia, não é? Com fraude, com maldade, não é? Aquela coisa assim bem se esgueirando para nos trair, para nos abocanhar como faz uma cobra. Essa é a ideia de se rebelar insidiosamente, não é? Contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, diz Davi. Eu não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os, Senhor, com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Veja, palavras fortes do rei Davi, né? E aí no versículo 23 ele muda completamente o tom, não é? Ele está aqui lançando maldições sobre os inimigos dele e os inimigos de Deus. E aí ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse é o texto que a gente vai trabalhar hoje, e nele a gente vê, por exemplo, como Deus nos conhece, como Deus conhece o nosso coração, e também, não se assuste, né? A gente viu no texto aí a nossa inclinação enquanto seres humanos para o mal. A nossa inclinação para a maldade. Que isso, Diego? Tá falando que eu sou mal, que meu coração é mal, que eu penso em maldade? Não, não estou dizendo que você é mal, que seu coração é mal, não estou dizendo isso. O que na verdade, o que o Davi está dizendo aqui nesse texto, e há outros textos bíblicos a gente vai ver que falam sobre isso também, é que nós devemos ter cuidado com o nosso coração. Nós devemos ter cuidado com a nossa mente, com o nosso coração, com os nossos sentimentos. Vamos falar bastante sobre isso, porque pode ser que a gente se engane seguindo o nosso coração. E pode ser, sim, que esse engano seja por conta da maldade e do mal. Beleza? Vamos falar sobre isso, então, ao longo do texto. A gente vai começar pensando no seguinte: é muito comum, isso já deve ter acontecido com você, a gente se enganar com as pessoas. Né? É muito comum. Isso assim, tanto de forma positiva
quanto de forma negativa. Como assim, Diego? Com certeza você já teve alguém que, assim, na primeira olhada, você falou, não vou com a cara dessa pessoa, fulano é metido, fulano é chato, fulano é isso, fulano é aquilo. E de repente você passou a conhecer a pessoa, você talvez tivesse ali algumas informações sobre ela, estudasse junto com ela, soubesse o nome, aonde mora e tal, mas você não tinha intimidade com ela. E aí, à medida que você foi tendo intimidade, você falou, puxa vida, por que eu pensei mal daquela pessoa? Ele é tão maneiro, ele é tão legal, e às vezes isso vai se desdobrar numa grande amizade, quem sabe num grande amor. Né? Eu conheci a Bianca nos bancos da escola, a gente terminando o 2º grau, ficamos colegas de classe, amigos, passamos a namorar, estamos casados. Não é? Mas infelizmente o contrário é verdadeiro também. Às vezes a gente tem uma primeira impressão muito boa daquela pessoa, mas infelizmente, por conta das atitudes dela, por conta daquilo que ela fala, daquilo que ela faz de fato, a gente percebe que se enganou, ela não era uma pessoa boa como a gente imaginava. É uma pena isso. E a natureza dessas duas revelações, digamos assim, positivas ou negativas, é a mesma. A gente precisa ter intimidade com as pessoas para poder conhecê-las de fato. Não basta a gente ter informações sobre ela, saber que como Felipe elas torcem para o Vasco, não é? Ou como eu torcemos para o Flamengo. Não, a gente tem que conviver. Né? Tem até uma expressão antiga, né? O meu pai usava, conheço muita gente que usa, que fala assim, você tem que comer 1 quilo de sal com a pessoa. Puxa, comer 1 quilo de sal é tenso, né? A gente bota só uma pitadinha, exatamente por isso. Né? Porque você comer 1 quilo de sal demora. Então você tem que fazer várias refeições com aquela pessoa, por exemplo, para chegar a comer 1 quilo de sal com ela. Então você tem que conviver. Essa é a ideia. E aí, guardadas as devidas proporções, é claro, não é? Com Deus não é muito diferente. A gente precisa ter intimidade com Deus para conhecê-lo. Não basta a gente ter informações sobre ele, saber o endereço bíblico dos versículos, né? Como é que a gente abre a Bíblia, encontra os salmos, os provérbios, os evangelhos. Tudo isso é maravilhoso, tudo isso é muito legal, não é? Mas não é isso que vai dizer se a gente tem intimidade com Deus. A gente precisa internalizar, trazer para dentro de nós a verdade de quem Deus é. Isso, né, serve para a gente como uma resposta ao amor de Deus por nós. Porque pensa nisso, né, foi o próprio Deus que tomou a iniciativa de ter intimidade com a gente. Primeiro nos criando, lá no Jardim do Éden, quando ele cria Adão e Eva. E aí acontece a queda, o pecado, a gente já falou sobre isso na aula passada, em outras aulas também, e Deus permanece em todo o tempo do meu lado e do seu lado, a ponto de, após enviar os profetas, cuidar dos reis, cuidar do seu povo, ele envia o seu próprio filho para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar. Isso é amor, gente. Isso é cuidado de Deus conosco. Então, uma maneira, né, da gente responder a esse amor e a esse cuidado de Deus por nós é justamente buscando ter intimidade com Ele. E tem várias maneiras da gente fazer isso na Bíblia. Né? A gente aprende e tem intimidade com Deus lendo a sua palavra, sim, conhecendo, é parte desse processo, orando, conversando com Ele, buscando conhecê-lo, viver em comunidade. Isso que a gente está fazendo aqui, mesmo à distância, mesmo pelo YouTube, pela internet, a gente está procurando estar perto nas nossas reuniões, nas nossas devocionais. Isso é intimidade com Deus. E aí, nesse Salmo 139, o Davi resume em alguns pedidos a Deus, alguns pedidos diretos que ele faz a Deus, como que a gente aprofunda a nossa intimidade com o Senhor. Parafraseando aí o Jó, no final da história dele, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Ele passou a ter intimidade, a aprofundar a sua vida com Deus. Por quê? Veja só, na dinâmica do Salmo 139, é muito legal ver o Davi falando de como Deus o criou, de como Deus é grande, como Deus presta atenção nos detalhes, como Deus é
poderoso para nos conhecer desde o nosso nascimento, a nossa concepção e por toda a eternidade. Mas aí no versículo 19, que foi o texto que a gente começou ali, ele dá meio que uma virada. Ele começa a falar mal dos caras que estão fazendo mal a ele, provavelmente, né? A ideia que a gente tem é essa, porque ele começa a lançar maldição sobre os perversos, aquelas pessoas que se declararam inimigas de Deus, que lutam contra Deus e acabam lutando também contra o Davi. Por isso ele considera elas inimigas e fala mal, e tomara, Senhor, que desse cabo delas e tal. E isso é uma figura de linguagem, digamos assim, para assim, Senhor, mata ele, acaba com a raça dele. Não é? E aí, ele faz isso até o versículo 22. Depois, quando ele meio que cai em si. Porque o que ele está fazendo aqui, gente, é o que eu e você fazemos muitas vezes. E aí a gente começa a pensar sobre o cuidado com o nosso coração. Muitas vezes a gente culpa os outros pelo nosso sofrimento, né? E pode até ser que a gente tenha razão, que de fato a gente esteja sendo de alguma maneira injustiçado, de alguma maneira maltratado, de alguma maneira humilhado, e aí a gente se sente mal, e aí a gente quer o quê? Vingança. Não é verdade? A gente, puxa, Deus faz isso, Deus podia fazer aquilo, a gente mesmo pensa em fazer alguma coisa com o outro, só que não é esse o caminho, definitivamente. Pelo menos não é esse o caminho bíblico. O caminho bíblico definitivamente não é o da maldade, não é o da vingança, não é o do pagar o mal com o mal. E aí é por isso, e a gente tem que lembrar, né? Eu falei isso na aula passada e repito aqui agora. Infelizmente, como a gente vive num mundo que é marcado pelo pecado, marcado pela maldade, que caminha para a redenção, para a graça de Jesus na nossa ressurreição, no novo céu e na nova terra, infelizmente, de vez em quando na nossa vida a gente vai ter que lidar com a maldade dos outros. E, muita atenção, os outros, de vez em quando, vão ter que lidar com a maldade do nosso coração. É isso que o Davi está mostrando para a gente aqui. É por isso que depois de ter assim esse momento de desabafo, digamos assim, contra os seus inimigos, ele fala o seguinte: Deus, faz o seguinte, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia deles, tem misericórdia de mim, deles aqueles que eventualmente estão contra mim, não é? Porque Jesus resume isso num mandamento muito interessante. Lá em Marcos, capítulo 12, versículo 31, nos versículos 30 e 31, assim, ele resume os mandamentos. E o primeiro mandamento é ama a Deus. Né? Ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é ama o teu próximo como a ti mesmo. Né? E isso muita gente pergunta, Diego, como é que é esse negócio de amar o próximo como a si mesmo? É esquisito isso e tal. O C.S. Lewis, na minha opinião, deu uma das melhores explicações para isso daí. C.S. Lewis é o autor das Crônicas de Nárnia e outros livros. Né? Ele diz o seguinte, olha só, o que você precisa fazer para amar o outro é o que você faz com você mesmo. A gente não se perdoa tantas vezes, às vezes demora, de uma coisa que a gente fez, de uma coisa que a gente falou, mas no final das contas a gente se perdoa, porque a gente tem que conviver com a gente mesmo. Não é? A gente não tem paciência com a gente erra, a gente acerta, a gente faz uma coisa boa, a gente faz uma coisa que a gente não deveria fazer, a gente tem ali paciência com a gente tem compaixão por nós mesmos. A gente pensa, não, mas é que eu sou muito jovem, não, mas é que eu não sabia, não, mas é que a gente vai buscando na nossa mente, no nosso coração, justificativas para as nossas dificuldades. E aí a gente continua em frente, porque a gente está aprendendo, a gente está crescendo, a gente está amadurecendo. Não é? Aí o C.S. Lewis fala, faz o seguinte, faz isso com o teu coleguinha também. Faz isso com o teu amigo também, faz isso com o teu próximo também. Isso é amar o próximo como a ti mesmo. É isso que o Davi está fazendo. Então, do 19 ao 22, você está com a Bíblia aberta aí, você está vendo, dos versículos 19 a 22, ele meio que assim, que a vontade que eu tenho é agarrar o pescoço e tal. E aí, depois do 23 e no 24, ele fala, Senhor, não é bem assim. Né? Eu tenho as minhas lutas, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas fraquezas. Senhor, tem misericórdia dele, tem misericórdia de mim também.
né? O meu coração também precisa de paz, de graça, de perdão. Senhor, olha o meu caminho. Senhor, me guia, me conduz, me leva contigo. Ou seja, eu estou resumindo aqui o que ele fala em 5 sentenças. E aí a gente caminha para a parte final aí da nossa aula. Né? Ele caminha em 5 sentenças para poder falar sobre essa busca de intimidade com Deus, para que Deus o conhecesse. A primeira é a seguinte, a primeira sentença é a seguinte: sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. O que é isso, Diego? O que está querendo dizer com esse sonda-me, ó Deus? Primeiro, né, entender o que é sondar. Né? Sondar tem um sentido nesse texto aqui, e a palavra sondar tem esse sentido, né? De explorar, examinar. Assim, examinar intimamente, com cuidado, é ser meticuloso nesse conhecimento a respeito de. Não é? Então pensa, por exemplo, numa sonda marítima. Não é? No filme do Titanic, você que já viu o Titanic, não sei se já viu, deve ter visto, né? Um dos filmes mais famosos aí dos últimos tempos. Não é? O filme começa assim, com uma sonda submarina examinando o mar. Né? É usado naquele contexto para encontrar o Titanic e o que tinha dentro do Titanic e tudo mais. Mas é usado hoje, por exemplo, para encontrar petróleo. O pessoal perscruta, examina, estuda para poder achar o petróleo. É isso que o Davi está pedindo para Deus. Deus, examina o meu coração. Senhor, observa o meu coração. E aí você pode pensar assim, Diego, mas não faz muito sentido isso, porque assim, Deus já sabe. Deus conhece. Deus vê tudo. Deus conhece tudo. É claro. É claro, a dica aqui fantástica, né, é o Davi ter a coragem de pedir isso para Deus. Porque tem que ter muita coragem. Porque às vezes passa uns negócios pela cabeça da gente que é um negócio meio doido. Que a gente não tem coragem de falar nem para quem a gente tem muita intimidade. O nosso pai, a nossa mãe, um amigo e tal. E Deus sabe. E quando a gente fala assim, Senhor, como Davi, examina o meu coração. Olha para dentro do meu coração, a gente está assumindo os riscos de Deus mostrar para a gente algumas coisas que não estão legais. Alguns caminhos, a gente vai falar sobre isso antes de acabar a aula, algumas decisões, algumas escolhas, algumas expectativas, algumas decisões que assim não vão fazer bem para a gente. E não só para a gente, mas também não vão fazer bem para outras pessoas. Então a gente precisa pedir a Deus que sonde o nosso coração, porque a ideia aqui é que assim Deus vai mostrar quem nós somos para a gente. Porque a gente precisa se conhecer. A gente precisa conhecer os nossos limites, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas virtudes. E quem melhor do que Deus para nos mostrar tudo isso? É ou não é verdade? Então, em primeiro lugar, a gente pede para Deus sondar o nosso coração. Davi faz isso. Em segundo lugar, não apenas sondar, mas conhecer. Né? Conhece o meu coração. E aqui a gente precisa fazer uma distinção importante, uma diferença importante. Porque hoje, quando a gente fala de coração, a gente fala de quê? A gente fala de sentimento. A gente fala de emoção, a gente fala de amor, a gente fala de paixão. A gente faz isso porque nós somos modernos e nós somos ocidentais. No mundo da Bíblia, no mundo antigo, no mundo oriental, coração não é fonte de emoção. Né? Emoção é aqui na barriga, é aqui, é no ventre, é aqui que fala de emoção. Para o mundo antigo, para o mundo bíblico, para o mundo oriental, coração é fonte da razão, né, da reflexão, do planejamento, por mais estranho que possa parecer, né, por isso que eu falei que é importante fazer uma distinção. Então, quando a Bíblia, especialmente no Novo Testamento, está falando de coração, ela está falando de planejamento, está falando de conhecimento, está falando assim, de execução, o que eu vou fazer da minha vida. Então, por exemplo, a gente vai pegar os provérbios, e Provérbios 4, 23, o autor diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque é dele que provém a fonte, que procede as fontes da vida, ou seja, aquilo que são os meus sustentáculos, as bases da minha vida, os meus sonhos, os meus desejos, as minhas vontades, a minha imaginação, aquilo que eu tenho segurança, está no meu coração. Eu preciso guardar isso.
15, 14, Provérbios capítulo 15, versículo 14, diz, ó, o coração sábio procura conhecimento. Interessante, né? O coração sábio procura conhecimento. Né? Provérbios 16, 1, o coração do homem, da mulher, do jovem, da criança, pode fazer planos. Veja como a perspectiva é diferente, um coração que planeja, um coração que busca conhecimento, e aí, reconhecendo que essa busca pode ser falha, pode ser equivocada de alguma maneira, o Jeremias, o profeta bíblico, ele diz assim, lá em Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10, enganoso é o coração. Ou seja, a gente pode se enganar, a gente pode planejar errado, a gente pode perceber alguma realidade, ver alguma coisa e estar equivocado em relação àquilo. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, diz o Jeremias. Quem o conhecerá? Ele faz uma pergunta retórica, né? Ninguém é capaz. Aí ele diz assim, ele mesmo responde, eu, o Senhor, é o profeta falando em nome de Deus, né? Esquadrinho o coração, examino o coração, observo, sondo o coração e provo os pensamentos. Então, o nosso coração, ele precisa ser conhecido por Deus. É por isso que a Bíblia fala que nós precisamos guardar o nosso coração. Então, na busca dessa intimidade, dessa vida com Deus, em primeiro lugar, a gente pede para Ele sondar o nosso coração. Em segundo lugar, para Ele conhecer o nosso coração. A gente tem falado sobre isso em várias aulas. Colocar diante do Senhor aquilo que passa pela nossa mente, pelo nosso coração. Senhor, será que eu estou certo de pensar dessa maneira? Senhor, eu vi aquela circunstância, aquela situação com fulano. Será que é isso mesmo? Me ajuda, né? A gente... Isso é uma caminhada da vida inteira. A vida inteira a gente precisa fazer isso. E é muito interessante porque eu me lembrei do Senhor dos Anéis. Né? Gosto muito da história do Senhor dos Anéis. A gente tem um especialista entre nós, né, que é o Tagore. Tagore apaixonado também pelo Senhor dos Anéis. E é interessante porque mesmo que a gente seja... Né, entre tantas lições que o livro traz para a gente, uma é particularmente importante, porque e é essa, sobre cuidar do coração. Porque um dos personagens assim, mais importantes da trama é o Gollum. Né? Você sabe o Gollum lá que fica Gollum, 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 né? Que também era conhecido como Sméagol. E o Sméagol, né, antes de se tornar o Gollum, ele era um hobbit. E o hobbit é uma criatura amável, hospitaleira, simpática, afável. Né? A gente tem aí o Frodo, que é o protagonista aí da trilogia do Senhor dos Anéis. E o Sméagol era assim também. Só que ele não cuidou do coração dele. Ou seja, ele se permitiu corromper pela ganância, pela maldade. Por isso a gente precisa pedir a Deus que sonde o nosso coração, que conheça o nosso coração, os nossos planos, a nossa vontade. Fazendo isso, e aí a gente já está caminhando para o final, né? Agora sim, a gente fala para ele, ó, Senhor, prove os meus pensamentos, conheça os meus pensamentos. O apóstolo Paulo diz assim, a gente tem que levar os nossos pensamentos até Cristo. Né? Precisamos de humildade para reconhecer que às vezes a gente está errado. Às vezes as coisas não são como a gente pensa, não são como a gente quer. Né? E isso tem a ver com provar e conhecer os nossos pensamentos. Senhor, veja se há em mim, como diz o Davi, algum caminho mau. Porque, veja, a gente está fazendo isso, abrindo o coração para Deus. Som do meu coração, conhece os meus pensamentos, me prova. Né? E se eu estiver fazendo alguma coisa errada? Porque a gente vive num mundo mais ou menos assim hoje. Cada um faz o que der na telha, o pessoal costuma dizer que como é que é? Minha cabeça é meu guia, eu sou o dono do meu nariz. E é possível que nessas escolhas a gente cometa algum erro. Que a gente tem alguma dificuldade. E muitas vezes, até assim, para justificar, a gente justifica a maldade com uma coisa boa. Né? Então, assim, eu roubei porque eu queria dar uma condição melhor para a minha família, como um ladrão costuma dizer. Meu Deus, misericórdia. Não é? Se fosse assim, não teria trabalho. Então, a gente precisa pedir a Deus, inclusive, que nos aponte
se o caminho que nós estamos trilhando é um caminho de maldade. E, finalmente, ele termina pedindo para Deus, não é? No versículo 24, guia-me pelo caminho eterno. E aí alguém pode perguntar, Diego, que negócio é esse de caminho eterno? É um caminho muito longo, não é? Porque não acaba, é eterno? Né? Não é nesse sentido, de forma alguma. A Bíblia tem muitas histórias e muitas metáforas para falar de caminho, não é? Então, assim, traduzindo logo para não ficar guardando para depois, né? Caminho eterno é a vontade de Deus. O caminho eterno é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a gente está buscando a vontade dele, a gente tem segurança que está no caminho eterno. Porque, por exemplo, a Bíblia fala dos dois caminhos. O caminho dos ímpios, o caminho dos pecadores, lá no Salmo 1, e o caminho dos justos. A Bíblia fala sobre o caminho, entre aspas, daquele que constrói a sua casa sobre a rocha, permanece firme, e daquele que constrói a sua casa sobre a areia, um caminho perigoso, um caminho ruim. Isso está lá no Mateus capítulo 7, no finalzinho do Sermão do Monte. O Salmo 23 fala do caminho do justo como uma vereda de justiça, uma estrada boa, não é? E no mesmo Salmo 23, a palavra de Deus fala que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguem no caminho que é eterno. Finalmente, João, no capítulo 14, no versículo 6, fala que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Diego, você falou pra caramba, cara, maneiro, interessante, show de bola e tal, mas como é que é isso aí? Não é? Pra gente ter intimidade com Deus, para que a gente não conheça Deus assim só de ouvir falar, só do domingo na igreja, só de uma aula, ou de um estudo, ou de um sermão, a gente precisa conhecer Jesus. A gente precisa estar perto de Jesus, a gente precisa ouvir Jesus falar através da sua palavra, através dos sermões, da Bíblia, da companhia de gente como a gente quer ter o seu coração sondado, estudado, né, avaliado e acariciado principalmente pelo amor de Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Que Deus abençoe vocês, viu? Que Ele nos ajude a buscar essa intimidade, esse conhecimento, e que a gente aprenda sempre que a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita, a vontade dele é agradável. Por isso a gente pode pedir para Ele cuidar do nosso caminho, cuidar do nosso coração. Tá bom, gente? Um beijo para vocês, um bom domingo, uma boa semana, que Deus os abençoe. Até mais.